Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente essa nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, nesta quarta-feira da 13ª semana do Tempo Comum. Estamos acompanhando Jesus no nosso itinerário semanal. Nesta quarta-feira temos o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, no capítulo 28 a 34. Nós ontem seguimos Jesus. Acompanhamos Jesus em uma travessia que ele faz na sua barca com os seus discípulos. Vimos como aquela barca começou a ser assolada por uma tempestade. Jesus dormia na proa, os discípulos acordam Jesus, que põe ordem na tempestade e acalma o mar com a sua força. E de repente os discípulos começam a se interrogar quem seja Jesus. Quem é este homem? Ora, os discípulos estavam com Jesus dentro da barca, os discípulos tinham começado a fazer já uma experiência de quem era Jesus, e eles ainda não conseguem dar essa resposta profunda a essa pergunta. Fazem a travessia, chegam do outro lado, e aqui a gente precisa sempre lembrar que esse chegar ao outro lado significava entrar em um território que era um território de pagãos, era um território de gente estrangeira, não é de gente que é de uma cultura diferente, de uma língua diferente. Nem sempre é fácil a gente entrar numa terra que não é a nossa e fazer esse tipo de experiência dentro de uma outra cultura, dentro de uma outra linguagem, dentro de uma outra mentalidade. De todas as formas, a barca da nossa vida deve ser sempre conduzida para mares diferentes. O porto não é o melhor lugar para uma barca. O melhor lugar para uma barca é justamente singrar mares, entrar para fazer travessias. Isso Jesus o faz com seus discípulos, e a ação dele é um convite também para nós fazermos a mesma coisa. O texto de hoje começa justamente dizendo que Jesus chegou do outro lado. Quando eles chegaram na outra margem do lago, o que é que aconteceu? Diz-nos Mateus que Jesus entrou nessa região dos Gadarenos e vieram ao encontro de Jesus 2 homens possuídos pelo demônio saindo dos túmulos. Ontem a gente já falava que esse fato de fazer essa travessia pelo mar, passar através das águas com essa barca, não deixa de ser também uma forma de falar do mistério da Páscoa de Jesus, que é passagem, que significa travessia, e a nossa travessia pessoal na barca da igreja. Como é que ela se faz? Ela se faz através do batismo. O batismo é a nossa entrada nas águas de Jesus e nas águas com Jesus. Agora aqui se dá um fato importante, é porque aqui fala de 2 homens que vêm ao encontro de Jesus saindo dos túmulos. Veja aqui agora esse reflexo dessa linguagem de morte, de ressurreição. 2 homens que saem dos túmulos e eles eram possuídos pelo demônio. Lembra-te bem que quando nós estamos para fazer o batismo, antes de fazermos a nossa travessia nas águas, antes de descermos as águas ou de recebermos a água sobre nós, existe um rito dentro da igreja que é chamado o rito da renúncia, antes de fazer a profissão de fé. E a primeira pergunta da renúncia é se tu renuncias a Satanás e a todas as suas obras. Portanto, aqui agora nós vemos a imagem de uma humanidade que precisa entrar realmente nesse mistério da renúncia ao mal que nos habita, renúncia a tudo aquilo que o mal tem de provocador e sedutor. E aqui a gente não pode esquecer de uma coisa: a Bíblia desde o início mostra que o maligno é muito hábil na sua linguagem. A Eva e a Adão, eles chegam com um discurso muito bem feito e um discurso também muito exagerado. Portanto, um discurso muito exagerado é próprio da linguagem do demônio. É verdade que Deus proibiu vocês de comerem todos os frutos daqui desse jardim? E a mulher vai dizer, não, de todos não. Ele disse que a gente não podia comer
É dessa árvore aqui da ciência do bem e do mal. Guardemos bem isso. A árvore da ciência. O que é ciência? Ciência é ter conhecimento. Ontem o grande problema dos discípulos de Jesus é que eles estavam perguntando: quem é este homem? Na verdade, eles ainda não tinham o verdadeiro conhecimento, a verdadeira ciência de quem era Jesus. Na verdade, a gente não tem ciência nem de quem somos nós mesmos, nós não temos toda a consciência de quem nós somos para nós mesmos um verdadeiro mistério, uma incógnita. São Paulo diz assim: eu deixo de fazer o bem que quero e passo a fazer o mal que me aborrece. E nós somos chamados justamente a crescer nessa consciência de que há coisas que a gente precisa renunciar. Presta atenção, por exemplo, o que aconteceu no Brasil essa semana, não é? Há algumas semanas, todos os jornais, todas as notícias, todos os holofotes, todas as câmeras estavam voltadas para a figura de um homem que estava fugindo, né? Apresentado na imprensa como um serial killer, um homem que tinha cometido realmente muitos crimes, e pelo que eu vi esses dias, parece que a polícia o apanhou, e parece que a notícia é dada como troca de tiro, etc. Há pessoas que começam a se perguntar: realmente esse homem era um serial killer? Ou era uma dessas pessoas que são mandadas por aí afora por outras pessoas para tirarem a vida de um outro, sei lá. Um monte de história começa a ser levantada. Meu problema não é esse, que eu não sou investigador, não entendo nada disso. O meu problema é comigo. É que chega um determinado momento que a história é contada de uma forma tal que você começa a tomar parte, não é? Parece que você tem que fazer uma escolha do lado de quem é que você quer ficar. E aí, quando você se vê como uma vítima potencial da violência dos outros, quase que a gente sente lá no fundo do coração uma espécie de tranquilidade de saber que alguém que poderia ser uma ameaça para a gente não está mais girando por aí. Embora eu esteja a quilômetros de distância dessa pessoa, pode ser que o meu coração vibre, exulte com o fim que ele teve. Isso é o que me mexe muito, sabe, por dentro. É de perceber que muitas vezes esse mal, essa sombra também me habita. Essa sombra toma conta de mim também. Eu perceber que dentro de mim também habita uma força de violência. Eu também sou possuído pela violência muitas vezes. Pela violência nos meus julgamentos, pela violência nos meus posicionamentos, por uma capacidade de ferir com a palavra, com atos, com não atos, com indiferença. É partilhar essa parte de tem dentro de mim que é capaz de matar o outro, porque o fato de odiar o irmão já é carregar em si a potencialidade de matá-lo. Olha como Jesus dizia no discurso do Sermão da Montanha, não é? Que réu do tribunal já aquele que chama o seu irmão de idiota. Essa força da violência que está dentro da gente. Jesus que dizia: ama teu inimigo, reza por quem te persegue. Então, essas coisas são manifestadas de uma forma tão forte que mexem com a gente. Eu normalmente não gosto de ver muita imagem de violências, elas me mexem por dentro, e eu sinto que tem um violento dentro de mim que também é despertado por essas imagens. E eu sei que, de repente, umas imagens que vão habitando dentro da gente, a gente vai se transformando um pouco naquilo que a gente vê, naquilo que a gente escuta. Tenho muito medo de gente que é fã de certos programas, que idolatra certas posições muito violentas e certos discursos muito aberrantes. Por que eu estou insistindo tanto nessa história dessa violência, né? Porque esses dois homens que aparecem diante de Jesus, eles vêm do túmulo. É gente que está vivendo na região da morte. É gente que está vivendo ali onde deveriam estar os mortos. Gente que convive com a morte. E às vezes o fato de conviver com a morte faz a gente perder a sensibilidade com a vida.
Podemos perder a sensibilidade com a vida pela completa indiferença, nós falávamos disso essa semana, não é? Esse fato de querer afastar a morte dos nossos olhos a qualquer força, não querer falar nisso. De outro lado, a vizinhança demais na morte, esse culto, essa cultura de morte que a gente vê crescendo dentro de nós, não é? Nos vai transformando também em pessoas violentas, possuídas por esse demônio da violência. Olha o que acontece com esses dois homens. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar pelo caminho. O caminho significa uma via de comunicação. A violência era tão grande neles que eles impediam qualquer possibilidade de comunicação entre as pessoas. Não é assim também dentro da gente muitas vezes, que todas as possibilidades de comunicação ficam bloqueadas por conta da violência, da virulência dentro de nós? Em si mesma a violência pode ser educada. Uma violência significa força, e é necessário que a gente tenha força, é necessário que a gente tenha brio. É necessário testosterona, sim, mas ela é canalizada, ela deve ser orientada, ela deve estar a serviço de uma causa. Esses homens estavam ali, bloqueavam a estrada, não permitia o livre acesso das pessoas, o poder ir e vir com normalidade. Eles então gritaram para Jesus: o que tens a ver conosco, Filho de Deus? Olha, eles estão possuídos pelo demônio. E agora aquilo que eu dizia a vocês antes, os homens não sabiam responder quem era Jesus, mas vejam só, esses demônios têm conhecimento de quem é Jesus, eles têm ciência de quem é Jesus. Conhecimento sem amor não serve. São Paulo vai dizer na carta aos Coríntios que a ciência em si mesma incha, a ciência sem amor incha, ela faz nascer a soberba. Inchar é exagerar, aquilo que o demônio fez no paraíso, querendo dizer a Adão e Eva que Deus tinha proibido ele comer de todas as frutas dali presente, e Eva diz: não, é só da árvore da ciência do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. Esse espírito é um espírito mau, ele tem realmente consciência do que é mal, ele sabe também o que é o bom, mas ele não é capaz de seguir o que é bom. Ele não é capaz de fazer aquilo que o vento e o mar fizeram ontem com Jesus, obedecer, ou seja, escutar. E a obediência é sempre mais fácil quando existe amor entre nós e aquele de quem nós escutamos a voz. É muito mais fácil a obediência quando ela é temperada por uma relação de amor. Isso os demônios não têm em relação a Jesus. Portanto, eles dizem para Jesus: tu vieste nos atormentar. Ontem nós vimos uma tormenta no mar onde estava a barca da igreja. Agora nós vemos esse espírito que possuía estes homens, dizendo que Jesus veio os atormentar. Não, Jesus não veio fazer uma tormenta, uma tempestade, não veio atormentá-los. Jesus é aquele que veio em nome de Deus para salvar a humanidade. Esta é a diferença. Mas é claro que eles que prejudicavam a vida daquele ser humano, daquela maneira, podem muito bem pensar. Jesus, quando escuta esta palavra deles, eles agem também dizendo, diz-nos Mateus: ora, a certa distância deles estava passando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: se nos expulsas, manda-nos para aquela manada de porcos. E Jesus disse para eles: ide. E os demônios saíram e foram para a manada de porcos. É interessante aqui notarmos uma coisa: quando esse evangelho de Mateus é escrito, nós já temos 80 anos depois da vinda de Jesus, uns 50 anos depois da morte e ressurreição de Jesus, uns 10 anos depois que o templo de Jerusalém, a cidade de Jerusalém, tinha sido destruída pelas tropas romanas. O Império Romano tinha um símbolo, o versílio do Império Romano era uma águia, um emblema do Império Romano era uma águia aqui à frente. As legiões, elas também tinham símbolos, uma bandeira com símbolo delas, e muitas vezes depois eram cunhadas moedas, os líderes tinham o anel com a marca, com o emblema do animal que era símbolo
da legião, e ali na Síria estava estacionada nessa época de Jesus, e depois a chamada 10ª legião, a legião fretense. E o símbolo dessa legião era justamente o cinghiale, o javali. O javali era um porco selvagem, era o símbolo desta legião. Portanto, parece que aqui também está falando dessa violência institucionalizada que existe ali na terra de Jesus, essa presença dessas tropas que são violentas contra o povo, que agem com violência contra as pessoas. E a presença de Jesus é essa presença que vem realmente para nos libertar interiormente de todos os poderes. E aquele espírito que entra nesses porcos e terminam todos afogados, não é um modo também de dizer que Jerusalém, que foi destruída por essas tropas, ela pode esperar que também a força, a fúria desses javalis um dia vai ter o seu fim. De fato, quem hoje vê a Roma, vem a Roma e olha o que era o centro do grande Império Romano. Hoje também aqui não tem pedra sobre pedra. Só ficou alguns restos de pedra para contar essa história. Mas esse império também caiu. Sua força também foi afogada. Mas é certo que nós precisamos afogar nas águas do nosso batismo tudo aquilo que de violência nós temos dentro de nós pessoalmente, para que possa surgir realmente um ser humano liberto de toda a possessão daquilo que nos faz mal. Vejam só, o que é que aconteceu? Jesus liberta, portanto, uma cidade que era impossível até as pessoas poderem passar nos seus caminhos normalmente com tanta felicidade. O que é que nós podemos esperar dos habitantes de um lugar como esse, que agora podem andar tranquilamente porque aqueles dois que perturbavam a ordem já estão livres? As pessoas não ficaram tão contentes assim, não. Nem sempre as pessoas sabem mostrar gratidão quando alguma coisa de boa lhes é feita. Os homens que guardavam os porcos, os mandriões, foram até a cidade, contaram tudo o que tinha acontecido, inclusive o fato dos homens possuídos pelo demônio. Então a cidade saiu ao encontro de Jesus. Quando viram Jesus, pediram que Jesus se retirasse da região deles. Claro, o dono dos porcos, eles tiveram um prejuízo. Para eles não interessava muito que aquele homem fosse libertado da sua problemática. Importante para eles era continuar tendo a manada de porcos deles sendo bem criada e ficasse bem gorda tomando a lavagenzinha dela. Como é difícil para nós vivermos em sociedade, querermos ter uma resposta onde cada um pague também o preço dessa resposta, uma reeducação que seja geral. É muito mais simples a gente ficar contente com alguém que a gente acha que foi eliminado, que não está mais presente, não vai fazer mais o mal a gente, do que a gente, como sociedade, tirar de nós toda a força de violência através de uma educação para a paz, da educação para o respeito a todos os direitos dos seres humanos, que possam gerar realmente pessoas livres. É muito mais fácil escolher o caminho mais curto. O caminho mais curto para eles agora era eliminar Jesus, mandar Jesus sair da cidade deles. Hoje, quem sabe, é um dia de a gente pensar muito nisso. Pensar em como são as nossas escolhas, se a gente escolhe o caminho mais fácil ou se a gente prefere pagar um preço que nos aparente muito caro, mas que seja muito mais comprometedor e muito mais salvífico para a humanidade inteira. No texto de hoje a gente vê algumas notas. Por exemplo, ontem a gente via Jesus acalmando a tempestade e o vento. A gente poderia dizer, é uma nota de ecologia. Não é? O vento, o mar obedece a Jesus. Hoje também, de uma certa forma, esses espíritos que entram nesse porco podem ser o sinal daquilo que São Paulo também diz na sua carta aos Romanos: a criação espera pela manifestação gloriosa dos filhos de Deus. Portanto, é um chamado para uma vida ecológica de equilíbrio e ver que a natureza também sofre quando o ser humano está desequilibrado. Aqui, nós poderíamos dizer, tem uma nota de economia também, porque Jesus não pensou duas vezes em deixar que os porcos se perdessem para que dois seres humanos pudessem ter a sua vida livre. Não colocou o dilema entre economia e saúde psíquica deste homem.
Jesus preferiu a saúde psíquica daquele homem. Isso tem uma força muito grande também para nós, e Jesus, ele mesmo, não simplesmente naquele dia deixou que aqueles espíritos fossem para aquele porco. Ele pagou com a sua própria carne, com o seu sangue. Ele deu a sua vida para salvar você, para salvar a mim. Depois tem essa outra nota também, que eu diria que é uma nota de segurança, não é, desses caminhos que foram libertados aqui hoje por Jesus e possibilitou as pessoas transitarem de um lado para o outro, livres de uma ameaça que estava ali presente. Que o dia de hoje também nos ajude a fazer um caminho desse, de verdadeira liberdade de filhas e de filhos de Deus. E nesta liberdade de filhos e filhos de Deus, eu quero saudar tanta gente querida que eu estou vendo presente aqui, participando dessa nossa transmissão. Vamos ver se eu consigo rolar aqui a barra. Muito bem, eu vejo Danitica, um abraço para você, para Maria Caldas, Deus te abençoe, para Rosângela, para Maria Caldas, eu já disse, aqui para Jaci Félix, que diz bom dia, meu irmão, abençoada catequese, amém, Deus nos abençoe. Um abraço aqui para Antônia Fonseca, para Meirinha aí Amargosa, Meire do Espírito Santo, para Rosa Santos, para Aguiar, eu penso que Aguiar aqui é João Paulo Aguiar, isso mesmo, aí em Valença, é o nosso pedagogo. Deus te abençoe e te guarde. Para Vani Brito, um abraço também. Vejo aqui o Padre Rafael, esse é o mais longe que tem de mim. O Padre Rafael mora aqui no meu corredor aqui, né? Tá aqui a dois quartos adiante. Um abraço, Padre Rafael, Deus te abençoe, proteja sempre o teu trabalho, não é, de esclarecimento, sobretudo dessa história da igreja e dessa história da humanidade. Um abraço para a Adriana, que é da Yara Santos, para Marisete, que pede a bênção, Deus te abençoe. Ele é de Feira de Santana. Muito bem, Marisete, eu fico contente, fico feliz, não é, que possa estar fazendo bem essas nossas meditações. Senhora Joyce França, Lilia Davi Luna, um abraço para Alessandra Ribeiro, um abraço para ti, para Solange Reinhardt, para Will Oliveira, Leo Passos, Odalea aqui na Suíça, um abraço, Odalea, para você. Consa Rezende, né, Odalea, tu que lidas aí com essa questão da psicologia humana, sabe, né, quanto é difícil tudo isso. E vermos realmente viver a liberdade bem profunda. Um abraço para a Bia Cláudias aí em Belo Horizonte, Padre Rodrigo Tomás aí na Diocese de Governador Valadares, não sei se ele está mesmo em Governador Valadares, mas ao menos é aí da Diocese, onde Santo Antônio é o padroeiro. Um abraço para a doutoressa Yolanda Lobue. Dottoressa, un abbraccio grandissimo, penso che lei sia ancora in Camerun in questa sua missione, Dio la benedica, mi auguro che il portoghese sia così facile come il francese per lei, no? E con il francese e l'inglese lei come seconda lingua, mi auguro che sia anche un'opportunità per imparare questa lingua che è bella, no? È chiamata l'ultimo fior del Lazio, la lingua portoghese. Essa professora, como eu já apresentei, doutora em psicologia, que está fazendo missão no Camerun. Eu disse para ela que eu espero que pelo menos o português chegue nos ouvidos dela, como chega a língua francesa e a língua inglesa, que ela fala tão bem. Lolo Cherry, um abraço também para Pedro Miguel, para Erúzia Soares, Silvia Fernandes, Rose Santos, aí em Amargosa. Eu penso que falei aqui de todo. Deixa eu ver. Na hora que eu termino de ler o nome de todo mundo que tinha por aqui, já aparece gente cá embaixo. Não é Fernanda Mendes, um abraço para você. Eu também faço um abraço para Eva Passos, aí no Pau Cedro, em Conceição do Almeida, para Josi Pagani, em São Paulo, eu acho que ela é da Diocese de Piracicaba, não tenho muita segurança, para Railda Nascimento, para Julival Reis Quadros, Jacilene Fonseca, para Eurídice Rocha, para Sandra Valente aí de Santa Bárbara do Oeste, né, Diocese de Piracicaba, para o Padre João Paulo Vitor, que hoje na cidade de Cuité, na Diocese de Campina Grande, é apresentado na sua nova paróquia, para Valdinete aí na Suíça, Teresa Doria qui a Ferentino, un abbraccio a te Teresa Doria e a tutti i nostri cari amici del piccolo
piccolo rifugio. Un abbraccio a tutti i ragazzi e le ragazze del nostro piccolo rifugio. Um abraço ao Padre Juarez Freitas, chegando aqui agora, para Newton Santana e para Tito Velame também. Portanto, um abraço grande a todos vocês e a vocês que vão chegar depois nessa nossa live. Fica o nosso abraço para você e a nossa oração, nosso pedido a Deus que de fato Ele nos livre de todas as formas de violência que nos habitam e que a gente queira também, como Jesus, pagar esse preço que é necessário para que a paz seja uma realidade não somente para mim, mas para a sociedade como um inteiro, que nós não sejamos egoístas como esses criadores de porcos aí da cidade de Geraça, da região dos Gerazenos, que a gente se liberte desse espírito de porco que muitas vezes habita a gente e não nos deixa pensar no bem comum. O Senhor esteja acima de ti para te proteger, o Senhor esteja à tua frente para te guiar, o Senhor esteja atrás de ti para te defender, o Senhor esteja ao teu lado para te acompanhar, o Senhor esteja dentro de ti para te abençoar. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Um dia abençoado para você.